A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid, escritora e autora deste livro aqui, A Plenitude do Caminho Estreito. E este é um canal cristão, então por aqui você sempre terá uma palavra de Deus e conteúdos que agregam valor para a sua vida espiritual. Eu gostaria de já convidar você para se inscrever neste canal. Basta que você aperte, clique essas letrinhas vermelhas aqui embaixo. Você também pode deixar o seu curtir, o seu like e compartilhar com os seus amigos, pois você estará ajudando muito o nosso trabalho por aqui. Antes de eu começar a nossa mensagem do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade que terá aqui no canal. Então, se você gostar desta novidade, você pode deixar aqui nos comentários. Nós teremos em breve aqui no canal o livro áudio deste livro aqui. Então, nós teremos o livro áudio para que você possa escutar estas mensagens. São 46 capítulos. Provavelmente serão 46 vídeos, todos da Palavra de Deus, com grandes ensinamentos para que você possa ouvir aonde você estiver. Você pode ouvir na sua casa, fazendo as suas tarefas, ou até mesmo no seu carro, quando você estiver indo para o seu trabalho, ou então nas horas vagas que você possa escutar. Então, essa é a novidade do nosso canal. Teremos o audiolivro deste livro aqui, A Plenitude do Caminho Estreito, totalmente gratuito para você crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Na mensagem de hoje, nós iremos falar do livro de Daniel. Então, a palavra está descrita na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, capítulo 6, onde nos mostra uma passagem muito importante, onde Daniel, na cova dos leões, ele foi acometido, levado, Nós entendemos toda esta história, toda essa situação ao qual Daniel enfrentou. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6 e versículo 5. Iremos ler apenas este versículo. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esta história é uma história muito conhecida, mas eu quero deixar bem claro a respeito desta decisão e deste decreto ao qual foi feito e assinado contra a vida de Daniel. Como os nossos inimigos, os nossos adversários, eles se levantam contra aqueles que têm e possuem fidelidade com Deus. Daniel era um jovem fiel a Deus, possuía espírito excelente. Nós podemos entender que Daniel era um jovem sábio, inteligente e estava foragido da sua cidade. Na verdade, ele estava, da cidade de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E nós podemos entender todo esse desvendar desta história. Nós podemos entender que ele recusou as iguarias do rei e ele se manteve fiel ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Sempre foi fiel e Deus o amava e guardava a sua vida. O interessante desta passagem é que nós podemos entender que esses homens, esses presidentes, esses governadores, esses que participavam deste conselho, eles estabeleceram uma lei, um decreto, para que eles viessem destruir a vida de Daniel, por ciúmes, por inveja, por causa do seu alto nível, por causa do seu cargo. Nós podemos entender que Daniel, ele era um dos 3 príncipes daquele reino lá. E nós podemos entender que eles queriam de toda forma matar a Daniel, mas eles não conseguiam achar culpa, pois Daniel, ele era fiel, totalmente fiel a Deus. Mas eles fizeram e acharam esse decreto para que eles pudessem então pegar Daniel de uma forma onde atingisse na lei de Deus, pois eles sabiam que Daniel jamais se deixaria ser levado e contrariaria a lei de Deus.
ele era contra aqueles que se levantavam contra o seu Deus, contra Jeová. Nós podemos entender que Daniel então orava ao seu Deus nas janelas que beiravam para a frente de Jerusalém 3 vezes ao dia. Ele tinha sinceridade de coração, ele possuía um relacionamento íntimo com Deus. Então estes homens descobriram, como fazer para tentar destruir a vida de Daniel. E fizeram esta lei, esse decreto, que durante esses 30 dias, todo aquele que buscasse a outro Deus, senão o Deus que eles queriam que fosse feita esta lei, então esta pessoa seria jogada na cova dos leões. Interessante que se juntaram estes presidentes, esses capitães, esses governadores, tudo para estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei. Eles queriam que as pessoas se curvassem somente e adorassem somente ao rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei prontamente confirmou e assinou aquele decreto. Nós podemos entender que aqui foi feita uma reunião antes deles irem falar com este rei. Nós podemos entender que foi tudo arquitetado. Eles até mesmo diziam, nas suas próprias conversas, eles diziam: como pegaremos Daniel? Não temos o que acusá-lo. Não temos como acusar Daniel, pois ele não tem vício, ele não possui vício nenhum. A única coisa que diferencia Daniel de nós é que ele é fiel ao seu Deus. E ele jamais iria passar e transgredir as leis do seu Deus. Nós podemos entender nesta palavra aqui que muitas vezes os nossos adversários eles se reúnem em conselhos, até mesmo pessoas importantes, para ir contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra os nossos fundamentos, os nossos princípios. Tudo aquilo que fere o nosso Deus, nós não transgredimos, nós somos fiéis ao Senhor. Possuímos fidelidade a Deus, jamais transgrediremos a lei do Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel parou de orar? Não. Daniel não se acovardou. A palavra do Senhor diz: ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus e é contigo por onde quer que tu andares. Eles não conseguiram intimidar a Daniel. Daniel foi no mesmo instante e no mesmo lugar, se posicionando diante da janela, e orou e falou com o seu Deus. No mesmo instante, aqueles governadores, aqueles príncipes, aqueles presidentes, aqueles capitães e aqueles governadores avistaram Daniel falando com Deus e foram o entregar até o rei. O rei, sem nada poder fazer, teve que concordar que ele fosse lançado na cova dos leões. Nós podemos entender que ele ficou lá uma noite e nós podemos entender que o anjo entrou naquele lugar e fechou a boca dos leões, preservando a vida de Daniel. O mais interessante é que ele não se corrompeu, nem diante do medo, nem diante das ofensas, nem diante das palavras maldizentes contra a sua vida. E o mais interessante de toda esta história é que esse decreto foi lançado com o intuito de tirar Daniel da posição ao qual ele ocupava. E é assim que o inimigo usa os nossos adversários. Os nossos adversários, que eu me refiro, são aqueles que estão contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus, contra o ministério da nossa vida, contra a igreja do Senhor. Todas essas pessoas que se levantam contra os fundamentos, os princípios ordenados pelo nosso Deus. Pessoas que não seguem os seus mandamentos, mas quando vem alguém seguindo os seus mandamentos, lhe causa inveja, angústia e querem destruir esta pessoa. E nós podemos entender nessa palavra que Daniel foi o alvo, porque ele possuía um espírito excelente, porque ele amava a Deus. E eles sabiam que jamais Daniel deixaria de buscar ao seu Senhor por causa desta afronta, por causa deste decreto, desta lei.
Daniel jamais transgrediria a lei do Senhor. Daniel jamais pararia de orar e de falar com Deus, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Mas nós podemos entender que Deus, Ele é um Deus que livra os seus. Deus livra aquele que tem compromisso com Deus, pois aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele. E nós podemos entender que nós precisamos estar em fidelidade com o Senhor. As provas virão, as batalhas virão, e quanto mais nós formos fiéis ao Senhor, mais adversidades virão. Pessoas importantes, presidentes, governadores, governantes, capitães, príncipes, todos reunidos contra Daniel. Porque Daniel era bom? Não, porque Daniel possuía um espírito excelente, porque Daniel era fiel ao seu Deus. A fidelidade de Daniel levou ele a estar nesta situação. Mas ele foi fiel ao Senhor e Deus o guardou, fechando a boca do leão. Daniel não pararia de orar, pois ele sabia que ele era exemplo diante dos outros, pois as pessoas o avistavam naquela janela, a janela que dava de frente para Jerusalém, para as bandas de Jerusalém. Ele era visto cada vez que ele orava. Então ele jamais pararia de orar, jamais deixaria de orar, pois ele trazia esperança àqueles que amavam e serviam ao mesmo Deus que ele. Então nós podemos entender que haverão momentos nas nossas vidas que nós seremos sim provados. A nossa fidelidade será provada diante da terra, diante dos homens. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Basta que venhamos ser fiéis ao Senhor, não venhamos nos corromper com esta terra, não venhamos nos amedrontar com as ameaças dos nossos adversários e dos nossos inimigos, mas sim, pelo contrário, fortalecendo no Senhor. Devemos nos fortalecer no Senhor, pois é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que manda os seus mensageiros, é Ele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele nos guardará, sempre nos guardará, assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, mesmo ele estando diante daquela situação, na frente de um rei, na frente de autoridades muito importantes. Ele não deixou de servir a Deus por causa do medo e da afronta. Não deixe de servir ao Senhor por causa do medo, por causa da lei, por causa da afronta, por causa dos decretos desta vida. Por causa dos decretos deste mundo, por causa dos decretos enviados por grandes autoridades. Tenha força, seja forte e corajoso, não se corrompa, não participe dos manjares, não participe das mesas propostas. Seja fiel, se ponha em posição de fidelidade diante do teu Deus e Ele cumprirá todas as promessas feitas para você e te guardará, assim como Ele guardou a Daniel. Que Deus te abençoe.